Olá, banca. Meu nome é Bruno dos Santos Rueda, sou diretor da Escola Estadual Dr. Roque Vernalha, no município de Paranaguá, no núcleo de Paranaguá. Bom, começando, a gente vai evidenciar os 3 pontos principais desse vídeo, que é a observação de sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem. A situação problema são de alunos dos 6º anos, nesse primeiro trimestre de 2022, em que, através de acesso na plataforma Power BI, foram elencados como alunos faltantes. Aí, a equipe gestora realizou a busca ativa e conseguiu o resgate de uma grande parte desses alunos. Porém, um aluno nos chamou a atenção. Nós não conseguimos, a priori, uma resposta dos responsáveis e insistimos até que, num determinado momento, o responsável compareceu na escola e conversou conosco, junto com seu filho, e seu filho evidenciou e contou para a gente que não queria mais vir para a escola, porque não estava se adaptando à rotina, realmente, né? A rotina de um aluno do 6º ano, que saiu de um ensino municipal, um ensino de fundamental, anos iniciais, para uma rotina de fundamental 2, 5 aulas por dia, 5 professores, pós-isolamento, pesou, e também falou que ele não conseguia compreender as explicações dos professores. Isso chamou a atenção de nós, equipe gestora, tanto minha, diretor, quanto da equipe pedagógica, e com isso nós começamos a fazer a observação de sala de aula neste ano, né, que a gente estava nos combinados ainda, que eu já vou explicar mais para frente como se dá essa ação, para ver o que estava acontecendo e conversando com os professores para ver o que eles podiam traçar de estratégia nova para fazer com que esses alunos de 6º ano, porque essa reclamação, vamos dizer assim, não foi só desse aluno, mas de outros, fazer com que essas explicações fossem de uma maneira que compreendessem melhor. Além, lógico, de depois conversar com esses professores e lutar para que a frequência desses alunos fossem mais efetivas, e foi o que aconteceu. Bom, eu vou explicar então qual que é o objetivo. O objetivo principal da escola, ao meu ver, né, é oportunizar então um espaço para que a comunidade escolar, mas principalmente os alunos, tenham acesso ao estudo, que é um direito, que eles consigam permanecer na escola, uma segurança nesse espaço, e que eles tenham sucesso na questão de ensino-aprendizagem. Como fazer isso? Primeira questão, falando de observação de sala de aula, que é um dos 3 pilares, né, desse vídeo, a primeira questão é você combinar com os professores. São 4 pontos na observação de sala de aula que eu acho interessante a gente conversar. Primeiro, na hora de atividade do professor, nós combinarmos, fazer os combinados, desde como é a observação de sala de aula propriamente dita, como será o meu comportamento como observador, onde eu vou sentar, quanto tempo eu vou ficar, o que eu vou observar. É bom até destacar a questão das rúbricas, né, que é bem importante seguir. Depois do combinado, vamos para o segundo ponto, que é o quê? A observação propriamente dita. Estar na sala de aula com o professor fazendo a observação. Terceiro ponto é o feedback formativo. O que é o feedback formativo? É a conversa após a observação. E esse feedback formativo é interessante porque tem várias maneiras, e eu acho bem interessante o feedback formativo tipo sanduíche que a gente fala. É o quê? A gente pontua os pontos positivos da observação, do professor, das estratégias, da metodologia. Após, a gente conversa um pouco sobre os pontos de atenção, o que o professor pode melhorar, e dando exemplos, até ajudando o professor, uma conversa bem tranquila, bem leve.
E no final também uma outra conversa, não precisa nem ser sobre observação, mas algo em que o professor sempre ajudou, sempre conquistou junto conosco dentro da escola. Até uma questão de elogio de pais, elogio de alunos, de colegas e por aí vai, tá? Esse é o feedback formativo que a gente sempre fala e que é muito importante. E o quarto ponto que a gente faz aqui na escola, e é bem importante também, porque não adianta a equipe gestora e o professor conversarem sobre a aula se quem também faz parte desse processo é o aluno. Então nós também conversamos com o aluno, como se fosse um pós-conselho. Mas como que é essa conversa? Essa conversa a gente vai na sala, a equipe gestora, ou seja, o diretor e a equipe pedagógica, conversa com os alunos e faz um relatório ou alguns tópicos sobre cada disciplina, os pontos positivos e negativos na visão dos alunos, para que a gente também possa estar conversando com o professor numa hora de atividade futura. Outra questão bem importante é a ferramenta, o Power BI, que nos auxilia muito nos dados da escola e principalmente do programa Presente na Escola. Por quê? Porque a frequência, como a gente conversou lá no começo do vídeo da situação problema, a frequência está sendo um problema nesse ano, né? E o Power BI é bem interessante porque diariamente, acessando o Power BI, a gente consegue ver a evolução dos números ali, das taxas de frequência e infrequência de determinados estudantes, fazendo com que a gente consiga elencar esses estudantes para que a gente faça a busca ativa. O que é a busca ativa? A busca ativa é a escola saber o porquê que esse aluno está faltando. E como que a gente vai saber disso? Telefone, aplicativo de mensagem, e-mail, bilhete para casa do coleguinha que mora perto, vizinho, e até por último a ida ao endereço, para a gente saber o porquê o estudante não está indo para a escola, tá? Lógico, a gente tem que lembrar muito bem que a responsabilidade da criança, do jovem estar na escola são dos pais, os responsáveis. Porém, a escola também pode auxiliar, querendo saber o porquê que o aluno não vai para a escola. Porque vai que é algo que a escola pode melhorar, tá? E aí é feita essa busca ativa. Após isso, a gente consegue resgatar esses estudantes, conversar com os professores para fazer um projeto de acompanhamento a esses estudantes. Uma recuperação, uma revisão do que foi perdido, tá? Um projeto até pode ser no contraturno, que eu vou falar mais para frente sobre a questão do programa Mais Aprendizagem ou do aluno monitor. Além disso, para a gente fechar o que eu acabei de falar sobre responsáveis, é a gente criar uma agenda para que esses responsáveis compareçam à escola quinzenalmente, depois mensalmente, para que acompanhem a vida escolar do seu filho, da sua filha. Responsabilizar realmente os responsáveis por esse jovem, tá? Aí, falando de aprendizagem, primeiro, uma ótima ferramenta para a gente diagnosticar a aprendizagem, como está o processo de ensino e aprendizagem, é a Prova Paraná, uma avaliação diagnóstica muito boa, feita por trimestre, o que, na minha opinião, pode até ser feita no primeiro trimestre uma logo que chega o aluno, e depois uma no final do primeiro trimestre. E aí, assim, a escola sempre elaborar ações para que a frequência, principalmente nesses dias de avaliação, seja a melhor possível, seja 100%. Também é bem interessante, e isso é um ponto fundamental da plataforma Power BI, é o que? A gente conseguir entrar junto com os professores para o quê? Para verificar os descritores. O que são os descritores? São, como eu posso dizer de uma linguagem bem fácil, o que aquela questão realmente quer saber do aluno. E é bem importante porque no Power BI consegue ser elencado os descritores em que os alunos foram melhores e os que não foram tão bem. E pegar esses descritores que os alunos não foram tão bem, sentar com o professor nessa hora de atividade e traçar a estratégia para que seja uma revisão com um outro instrumento sobre esse mesmo tema.
para que esse aluno não tenha prejuízo. E temos também o programa Mais Aprendizagem. O que é o programa Mais Aprendizagem? É o programa em que é no contraturno, onde os alunos, em que os professores relatam que precisam participar desse programa, vão para que tenham aulas de raciocínio lógico, de interpretação, de leitura. E isso é muito importante para todas as disciplinas. E também, bem importante esse programa porque ele é rotativo, ou seja, quando o professor do ensino regular vê que esse aluno já melhorou, se destacou, atingiu os objetivos, ele sai do programa Mais Aprendizagem e dá oportunidade para outro em que o professor vê que está necessitando no momento. Outros programas também são bem importantes para que o aluno fique na escola, como são as horas de treinamento, como é a robótica. E agora a gente também está desenvolvendo o Aluno Monitor, que é um programa do governo desde o ano passado, em que o que é também para ajudar na aprendizagem. O Aluno Monitor, a gente consegue conversar com o professor, diretor, equipe pedagógica, professor e aluno, o aluno monitor. Na hora da atividade do professor, o professor explica qual é o conteúdo que ele tá traçando, que ele está expondo para as outras séries, fala com esse aluno monitor no que realmente ele pode ajudar o professor e traçam as estratégias, os combinados, e esse aluno vem no contraturno e ajuda o professor dentro da sala de aula, ou também formando grupos de estudo da mesma classe, com os alunos que têm menor aproveitamento, e no contraturno faz esse auxílio aos colegas. Bom, muito obrigado.